tarde a todos, todas, todes. Vamos dar início aqui, então, a mais uma mesa. Quero agradecer muito, por estar aqui, nessa mesa especificamente, e após esse vídeo, que já é a introdução, desse encontro, dessa roda que aqui vamos fazer. A mesa Celebrações e Expressões, Festa, Dança, Corpo e Memória. Muito importante começar com as imagens que já trazem uma corporeidade, que já trazem uma sonoridade e que já faz a gente visualizar um pouco mais desse ritual, dessa celebração, desses saberes e fazeres, desses mestres e mestras. Meu nome é Juliana Manhanes, eu sou artista brincante, cazumba do Boi da Floresta. Esse instrumento simboliza, esse chocalho, a chegada e o início para a brincadeira poder começar. Eu peço sempre a licença com esse instrumento que chacoalha no meu coração, que chacoalha na natureza, no Boi do Maranhão. E para começar, eu quero trazer aqui uma poesia de um grande poeta moçambicano, já trazer aí um pouco dessa diáspora que a gente aqui vivencia através dessas tradições. Então, a poesia é de José Craveirinha. Tambor está velho de gritar. Ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor, corpo e alma, só tambor. Só tambor, gritando na noite quente dos trópicos. Nem flor nascida no mato do desespero, nem rio correndo para o mar do desespero, nem zagaia temperada no lume vivo do desespero, nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero. Nem nada, só tambor velho de gritar na lua cheia da minha terra. Só tambor de pele curtida ao sol da minha terra. Só tambor cavado nos troncos duros da minha terra. Eu, só tambor, rebentando o silêncio amargo da má falala. Só tambor velho de sentar no batuque da minha terra. Só tambor perdido na escuridão da noite perdida. Ó, velho Deus dos homens, eu quero ser tambor. E nem rio, e nem flor, e nem zagaia por enquanto, e nem mesmo poesia. Só tambor ecoando como a canção da força e da vida. Só tambor, noite e dia, dia e noite, só tambor, até a consumação da grande festa do batuque. Ó velho Deus dos homens, deixa-me ser só tambor, só tambor. Sem tambor, sem batuque, não há festa, não há celebração. Então, fundamental trazer o tambor aqui para essa roda, tanto do samba. A família do samba tem que ter tambor, Eu venho do programa de pós-graduação em artes cênicas aqui na Unirio e sou da escola de teatro, faço parte do departamento de interpretação e sou professora ligada a corpo e corporeidades. Faço parte do coletivo Matuba e do NEPA, Núcleo de Estudos de Tradições Afro-Ameríndias. Então vamos lá, ao que interessa, essas pesquisadoras falarem um pouco dessas suas investigações relacionadas a esse corpo cheio de memória, cheio de história, que dança e que vive em plena festa. É disso que se trata, essa celebração
que traz diversas expressões, porque nessa cultura, dessas tradições afrodiaspóricas, é impossível segmentar as linguagens artísticas como o mundo ocidental e eurocêntrico persiste em fazer. É preciso dançar, cantar, batucar e ainda contar histórias. Então vamos escutar as histórias de Bárbara Pereira, dança do samba, que fez o mestrado em educação aqui na Unirio e o doutorado aqui na Memória Social, com a professora Regina Abreu, e está aqui porque é preciso dar continuidade, né? Mariana Oliveira, em seguida, vai falar com a dança de salão, com seu mestrado, que já está puxando aí no possível doutorado, e que fez o mestrado aqui em Memória Social também com a Regina Abreu. Então, a gente está aqui se organizando para cada um falar entre 15 e 20 minutos, eu trazer a mediação, mas em conjunto um diálogo, né, com a professora Cristiane Duchamp, que vai puxar esse debate. E vocês aqui junto, como uma grande roda, que são as celebrações. Então, passo aqui a palavra a Bárbara Pereira. Muito agradecida. Obrigada, boa. Queria agradecer a mesa, agradecer a Regina, minha orientadora querida. Eu tenho sempre muito prazer, Regina, quando você convida, porque é isso, a pesquisa, ela pode ter acabado do ponto de vista, vocês sempre falam isso, ela acaba do ponto de vista, né, da construção e finalização, mas ela continua, né? Agradecer ao observatório. Tanto continua que eu estou ouvindo a Juliana falando do corpo, corporeidade, uma coisa que eu tenho pensado muito é discutir o corpo do folião que desfila em escola de samba. Se é um aprisionamento ou se é de fato um prazer estar ali para aquele folião, porque nos últimos anos, só trazer isso antes de começar a falar da pesquisa, eu tenho observado muito que alguns carnavalescos talvez não tenham uma dimensão, que esse corpo não pertence ao carnavalesco, esse corpo pertence à folia. E não tem pensado na roupa, né, no tecido, na forma como aquela pessoa se dispõe a desfilar, ou aqueles desfilantes. Então, é algo que eu tenho pensado muito, nessa corporeidade do folião, que se dispõe a desfilar para uma escola de samba, mas que seu desejo é totalmente não pensado por alguns, não são todos, que não pensam nem, talvez, que a gente tem aí agora, já há algum tempo, a discussão sobre mudança climática, nem no tecido que vai usar aquela roupa para aquela pessoa naquele calor de 60 graus de sensação térmica, né? Então, eu tenho discutido muito isso. Se eu pudesse continuar a pesquisa, seria por esse caminho, né? Pensar esse folião dentro de escola de samba. Mas a minha pesquisa foi em relação às passistas, porque era algo que eu olhava, eu sempre desfilei em escola de samba, eu sou de Realengo, que fica ao lado da Mocidade Independente Padre Miguel, sempre frequentei quadra, e a figura da passista sempre foi para mim no lugar do belo, né, da beleza, do empoderamento. Eu via aquelas mulheres como mulheres empoderadas, e ao longo da minha vida inteira eu escutava ao contrário, né, colocando ali terminologias e enquadramentos em relação a essas mulheres como se elas não fossem potência. E para mim, o meu olhar era de potência. E um dia eu estava fazendo um livro sobre a Mocidade Independente Padre Miguel, eu fui contratada, e uma delas veio até mim e falou: poxa, ninguém faz nada sobre a gente. Sempre falam, a gente só é descoberta 2 meses antes do carnaval, e sempre desse ponto de vista da objetificação. E aí vim para a academia e falei: vamos pensar isso, porque esse feminino, me interessava muito discutir o feminino em escola de samba. O feminino é sempre visto pela baiana e pela porta-bandeira. Aquela mulher ali tinha uma invisibilidade, era uma contradição, né? Era invisível do ponto de vista de quem é essa figura, de quem é essa pessoa, e só era visível do seu ponto de vista estético 1 mês ou 2 meses antes para a mídia. E aí aquilo ficou, aquela contradição ficou na minha cabeça. E aí sempre que eu falava isso em algum debate, mas elas são objetificadas, eu falei: ok, fomos na teoria, a teoria mostrava que a mulher vai ser objetificada em qualquer circunstância, esteja ela de burca ou de biquíni.
né, passando por todas as camadas, a objetificação, ela é um preponderante, ela vai estar. E o que elas fazem com isso? Essa era a minha grande pergunta. O que vocês pensam sobre vocês e aquilo que vocês fazem, né? E aí, ao longo da pesquisa, eu fui descobrindo mulheres incríveis que falavam de feminismo sem saber o que era feminismo nos anos 50, quando elas ainda eram só cabrochas, né? Se puder mostrar, não sei se tem as minhas entrevistadas, eu comecei a pensar em gerações diferentes, né? Era uma coisa que eu discutia muito com a Regina, que eu queria discutir gerações. E a geração dos anos 50, ao contrário do que todo mundo pensava, elas eram ali, eu vou para o samba porque eu quero, porque faz parte da minha tradição. Eu recebi isso da minha mãe foi passista, eu recebi isso do meu pai me levava para a escola de samba, e eu quero dançar, a dança faz parte, esse meu corpo é livre. Elas já faziam isso muito antes da discussão de feminismo no Brasil ser aprofundada, né? Vamos dizer assim, nos anos 70 que passa, tem mais uma discussão forte sobre o que é feminismo brasileiro, mas essas mulheres já faziam, elas já estavam lá. E aí, quando você vai olhar para a historiografia da escola de samba, elas são totalmente apagadas, né? Mesmo as mulheres consideradas a palavra me fugiu. Articuladas? Não, mesmo as mais contidas, vamos dizer assim, com o seu corpo, elas não estavam nas atas, né? Tem uma historiadora que já fez um livro sobre o Império Serrano e ela mostrava que as mulheres do Império Serrano, uma das escolas mais tradicionais, nenhuma tia Eulália, as tias, as chamadas tias, elas não constavam das atas de fundação das escolas. Então, assim, à medida que eu fui lendo, fui vendo que a mulher estava totalmente... Elas estavam presentes desde sempre na história do carnaval, desde sempre na construção das escolas de samba, mas elas foram apagadas por seus companheiros, pelos homens dominantes do período, dos vários períodos históricos em que a gente olhou para as escolas de samba. Elas estavam lá, não só na culinária. Não estou dizendo que a culinária não é importante, a culinária é extremamente importante, associada ao samba. Mas as mulheres sempre estiveram em posições de criação. A própria Dona Ivone Lara é um exemplo, que só pôde assinar seus sambas, mandava os sambas o primo assinar, ela só pôde assinar muitos anos depois. Então, todas essas histórias foram me construindo a minha ideia sobre essa mulher passista, que detém um samba no pé construído, né, pelo seu território, e aí tem a discussão de território, né, pela sociabilidade, pelo território, por herança familiar, por hereditariedade, enfim. Eu via a potência que eu via adolescente, eu confirmei ao longo da pesquisa, que eram mulheres que batalhavam para estar ali, daquele jeito, com seus corpos, e com seus corpos do jeito que eles são, de biquíni, com um figurino que elas mesmas me disseram que eram elas que construíam. Tem uma passista, essa que está ali aparecendo, é da Beija-Flor, né? Ela tem um samba totalmente diferente. E tem a Nanana da Mangueira, que é uma das mais velhas que eu entrevistei, e dizia: eu fazia os meus biquínis, não era o carnavalesco homem que costurava e dizia o biquíni vai ser assim, éramos nós que decidíamos como era esse figurino. E esse figurino era totalmente inspirado nas revistas, né, na revista da época, naqueles desfiles de revista, né? Enfim, nas vedetes, estou fugindo da palavra o tempo todo, nas vedetes da época do teatro de revista. Então, não são, como a gente pode concluir, não eram mulheres objetificadas desse ponto de vista. Elas viam potência nesse corpo, nessa estética, nesse modo de produzir o seu fazer, que é o samba, naquilo que elas aprenderam com seus familiares, com a sociabilidade, enfim. E aí eu fiz 3 gerações, as cabrochas, né, que eram antes dos anos 60, quando o termo passista ele só surge a partir dos anos 60, a partir de uma passista chamada Paula do Salgueiro, que era uma passista que não sambava no pé, ela tinha um trejeito de
Carmen Miranda, ela mesma dizia isso, que a inspiração dela era Carmen Miranda. E as mais novas hoje, em quem que elas se inspiram, né? E também fiz um capítulo da tese falando de musas e rainhas de bateria. Por que eu fui para musa e rainha de bateria? Porque para mim era tão óbvio você sambar no pé e ser musa, sambar no pé e ser rainha, e isso virou uma outra coisa dentro da escola de samba, virou um objeto de troca, um objeto de visibilidade que não vem do território, não vem dessas mulheres, geralmente não são as mulheres negras que sambam, que estão no território, que ocupam esses lugares. É um lugar de visibilidade de quem vem de fora, né, com trocas aí que a gente pode pensar. Desde a venda desse espaço para a rainha de bateria ou para a musa, a escola de samba hoje faz isso. Eu preciso de dinheiro, então eu vou vender esse espaço aqui, que é um espaço de visibilidade. E até, enfim, as escolhidas pelos patronos como forma de poder ali, né? Eu coloco aqui quem eu quero. Então, esse universo, né, se mostrou para mim um universo completamente interessante, desde a roupa. Ali apareceu ali o seu Pedro, que é um sapateiro específico de passista, não é só ele que existem vários, que é um ofício que está morrendo, porque o próprio seu Pedro diz, ninguém quer assumir isso, fazer, porque não é um sapato barato, né? É um sapato específico para passista, específico para mestre-sala, específico para porta-bandeira. Então, comprar um sapato, elas mesmas falam, comprar uma roupa já pronta não é sinônimo de qualidade. Eu posso ficar na avenida sem o sapato, se o sapato não for o específico feito para para essa apresentação. E então esse universo, como eu estava falando, se mostrou para mim algo muito além daquilo que eu imaginava, muito mais rico pela complexidade de ser mulher dentro desse universo, de ser mulher dentro desse universo predominantemente machista, e é até hoje. Não é à toa que o carnaval das escolas de samba é considerado um carnaval, sim, machista, porque a gente não tem mulher em cargos de comando. São 2 mulheres hoje só presidentes de escola de samba, a da Mangueira e da Imperatriz. Só tem uma mulher diretora de carnaval. O diretor de carnaval, para quem não sabe, é aquela pessoa que é o assistente, como se fosse o assistente do cineasta. Tem o cineasta e tem o assistente. Ele tem que saber tanto quanto. Não tem mulher, só tem uma mulher. Agora, foi contratada agora, no carnaval do ano passado não tinha, uma mulher na Unidos da Tijuca. Então, só que estou dando isso aqui para vocês terem uma dimensão de quanto esse universo ainda é pouco explorado do ponto de vista da pesquisa sobre esse fazer feminino dentro dessa manifestação, né? Poucas carnavalescas, ao longo de toda a história, a gente só teve, se eu não me engano, 7 ou 8 carnavalescas que chegaram ao grupo especial. Se a gente for lá para Intendente Magalhães, que é as séries iniciais, vamos dizer assim, para você chegar até a Sapucaí, tem lá, mas elas não chegam no grupo especial, né? Porque por toda essa máquina, o funcionamento dessa máquina. Então, é um universo muito rico de um feminino que é dentro dessa manifestação, que é pouco olhado, que é pouco observado e que a gente tem muitas barreiras para atuar. E quando essas mulheres dizem, eu estou aqui porque eu quero, tanto que a minha tese foi meu samba, meu corpo, meu samba, minhas regras, né? Foi nessa linha, porque é isso mesmo, elas estão ali enfrentando todos, né? Tudo e todos, porque é um machismo achar que essa mulher está ali, porque seu corpo está à exposição desse homem que está lá, seja ele em qualquer circunstância, da direção à bateria. Ela quer porque ela quer ter este lugar de dança, este lugar de expressão do seu corpo, este lugar por N motivos, né? Porque recebeu da sua família, como eu falei, ou porque se encantou, pura e simplesmente foi um encantamento pela dança, e, ao mesmo tempo, enfrentando todo esse preconceito em relação a esse fazer. Né? Esse fazer, até hoje, ainda é visto, lá vem a mulher do samba. Né? Não é visto como, eu falo em toda palestra que eu posso, assim,
de forma nenhuma é uma crítica ao grupo corpo. Eu amo o grupo corpo. Mas uma mulher que está no grupo corpo, ela pode fazer uma apresentação nua. Aquilo é visto como parte do contexto. Uma mulher passista, não. Ela tem todo esse enquadramento que vocês possam imaginar, né? De desqualificação que vocês possam imaginar. E não apenas como uma expressão de uma arte. Né? Ela está ali porque ela quer se expressar com algo que ela gostou, se apaixonou, se encantou, herdou, enfim, com todos os direitos de expor seus corpos. E ainda me veio ao longo, isso não está na pesquisa, mas depois eu falando, eu falei, elas não têm nem o direito de serem sensuais, porque isso também é proibido, é um interdito para elas. Eu quero ser sensual, aqui é o meu lugar de beleza, aqui é o meu lugar de estética, esse é o meu lugar, né? Mas também não pode, porque isso é feio. Para elas, em qualquer outra circunstância, isso é possível. Em qualquer outra manifestação, talvez, isso seja possível, mas para elas não. Nem esse direito à sensualidade, né, com a sua estética, com a maneira como você se veste, com seus códigos sociais, isso é permitido. Se uma delas, eu ouvi de uma delas falando assim, eu quero botar sim, desculpa a expressão, minha bunda para aparecer, por que não? E por que não? E esse meu corpo não está à disposição do outro, está à disposição de mim mesmo, que eu quero isso. Né? Mas a sociedade ainda, e aí a gente vai aprofundando as discussões, chegando que é o racismo que está lá latente desde que o samba é samba. E tem uma coisa que eu queria ressaltar também, que assim, a dança do samba, o carnaval ele não é patrimonializado. Né? O que é patrimônio é o samba e o que o compõe. A dança é uma. Quando você vai lá no dossiê do IFAM diz samba no pé não é uma expressão à toa, não está desse jeito, mas é algo nessa linha. Não é uma expressão clichê só, é de fato um saber. E quem tem esse saber? Só essas mulheres. Porque não existe um código, né? Não existe um código da dança do samba como existe no balé. Por exemplo, você vai fazer o plié, não existe isso escrito, esse código não existe. Quem construiu tudo isso foram elas. Né? O que é o pé do samba, o que é o corpo do samba, o que é o requebrado do samba, no caso do feminino, foram elas, né? Ao longo de toda essa trajetória da existência do samba. E aí, só para a gente poder concluir, tem todo um saber que eu particularmente desconhecia dessa construção, e que para mim foi determinante numa frase da Nanana da Mangueira. Ela respondeu para mim: quem não tem pé, cadeira e cadência não sabe sambar. Então, quem construiu essa forma do que é sambar, o que é a mão, o que é o corpo, o que é essa corporeidade, foram elas. Né? Então, toda essa discussão, eu não tinha visto em lugar nenhum ainda, não estou dizendo que a minha pesquisa é a primeira, mas eu ainda não tinha visto essa ideia, né, de uma linha de construção que desde que as escolas de samba começaram em 1932 a desfilar até os dias de hoje, essa proposição do que é sambar e do que é saber sambar veio desse feminino. Claro que eu não estudei o masculino, tá? Tem toda uma outra discussão em relação ao masculino, mas essa construção não veio de uma escola de dança acadêmica, vamos dizer assim, veio delas. Então, o legal para mim, pesquisando, é descobrir esse universo, esse universo complexo, cheio de frestas, como diz o Luiz Antônio Simões, cheio de frestas, e como essas mulheres resistem a tantos ataques, de tantos ataques machistas, de fora, de dentro, de todos os lados, elas resistem e estão lá. Porque toda escola de samba tem hoje uma escolinha que você começa ensaiando e até você talvez virar passista. E só para deixar claro, passista de escola de samba não ganha dinheiro, tá? Muito pelo contrário, elas gastam mais do que ganham. Quem ganha dinheiro é a pessoa que faz show, passista show, que pode sair deste grupo da ala da escola de samba, mas não necessariamente. Então, elas gastam mais dinheiro do que ganham. Né? Elas têm profissões inúmeras e estão ali exatamente porque querem ter
a sua corporeidade, a sua festa, a sua manifestação, enfim. Elas querem estar naquele lugar com o seu samba e com os seus corpos do jeito que eles são. Não, eu ouvi uma vez uma palestra alguém dizendo: você está aí, a televisão só enquadra as que têm um corpo chamado padrão. Não, não é verdade. Quem frequenta a escola de samba sabe que existem variações corporais, né, de estrutura corporal, e elas estão lá e não estão nem aí para a opinião de quem está fazendo ali qualquer avaliação ou julgamento. Ali é o lugar da sua dança, do seu prazer, do seu saber, da sua forma de se expressar. E uma última coisa que outro dia eu participei de uma palestra, alguém começou a falar que eu vinha da academia para falar do samba, sendo que eu não sou sambista. E eu frequento a escola de samba desde os 15 anos de idade contra a minha mãe, né? Porque eu pulava no muro para ir para a mocidade. E a escola de samba, muitas vezes, é o único lugar de lazer das pessoas do subúrbio. Então, o que eu posso falar é do subúrbio do Rio, porque não tem equipamento público, não tem quadra, não tem clube, não tem nada disso. O lugar que abre a porta para que a pessoa se manifeste, é a escola de samba. Então, esse território, né, é o território dessas mulheres que dançam, dessas mulheres que decidem, que tomam decisões e que muitas vezes são muitas não, quase todas as vezes elas são mais empoderadas do que esse olhar, esse enquadramento da objetificação, que durante algum tempo eu achava que era academia, que muitas vezes enquadrava dessa maneira. Mas eu acho que hoje em dia eu já vejo que é por todos os lados mesmo. É isso, gente. Maravilha, Bárbara. Bom saber mais dessas relações que você traz na sua investigação. Eu fico aqui pensando sobre essa estrutura também que as escolas de samba foram criando a partir, né, assim, durante muito tempo, cada vez mais regras e mais estrutura e mais disputa, onde de fato o território ancestral cada vez mais é pouco acolhido, né? E fico pensando nessa corporeidade da folia, essa corporeidade do encantamento, essa corporeidade que faz as passistas estarem ali, né? Porque é muito amor e por isso elas gastam, né? Investem, né? E essa corporeidade que é cerceada, porque tem muita regra, ou porque quer ter mais visibilidade, né? Então, assim, só para a gente, assim como pensar se existe uma escola, existe. Ela pode até não ser chamada de escola, e ela não é formal. E eu acho, atualmente, eu tenho pensado muito sobre a importância das escolas que não são formais, né? E o quanto elas trazem esse lugar do saber. E até que ponto vale a pena essas escolas que não são formais serem formais. Morro de medo de engessar a corporeidade, o encantamento, tudo isso. Mas isso não quer dizer que a gente não queira que esses detentores, esses mestres e mestras venham para a universidade trazer os saberes. Uma coisa não tem a ver com a outra. Só para pautar aqui. Então, você foi maravilhosa no tempo, arrasou, aparece na escola de samba. Não perdeu nem foto. Ótimo. Então, trazendo aqui agora a Mariana Oliveira, mestre, ela vai se apresentar, trazendo aqui a dança de salão. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Mariana Oliveira, ou Mariana Bittencourt, né? Na verdade, Mariana Bittencourt Oliveira. No site do Observatório está Mariana Bittencourt, então, né, quem for depois procurar vai achar Mariana Bittencourt. Fiz o mestrado aqui também com a professora Regina, aqui no programa de Memória Social, defendi em 2021. Fiquei muito feliz com o convite, né, que ela mesmo estava falando aqui antes da gente começar, que o observatório é esse lugar, né, da gente não sair de perto, da gente continuar discutindo, né, sobre patrimônio, da nossa pesquisa e evoluindo. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho congelada durante esse período, mas fiquei muito feliz com o convite, me deu até uma energia para poder, de repente, pensar no doutorado,
Vamos ver. A minha formação, na verdade, além, né, do mestrado em Memória Social, eu fiz graduação em Teoria da Dança, né? E dentro desse período, acho que em torno de 12 a 13 anos, que eu pratico dança de salão, e aí comecei, né, numa academia, aprendendo a dançar, e aí me dediquei, comecei a pesquisar e dei aula, ainda dou aula, na verdade, né, um pouco menos hoje por conta de trabalho, enfim, outros trabalhos, né? Mas continuo, né, no meio, é um tema que me move muito, né? Então, apesar de hoje estar trabalhando com outra coisa, eu trabalho com lei de incentivo à cultura, né, ainda está, né, tudo sendo atravessado, mas é uma área um pouco mais formal, né? Mas o corpo de quem dança, ele pede para a gente estar sempre próximo dessas coisas. Então, não consigo me afastar, é uma coisa que eu continuo fazendo, continuo procurando. E vim aqui falar um pouquinho para vocês do que foi, né, pesquisado e trazer um pouco de uma atualização de como foi esse processo da patrimonialização de algumas danças. Então, pode passar aí. Então, a minha pesquisa, ela começou, né, por conta dessa patrimonialização da dança de salão, e depois eu vou destrinchar um pouquinho mais, mas durante o processo a gente foi entendendo que patrimonialização foi essa, né, e até a mesa anterior, né, falou muito sobre essas políticas de patrimonialização relacionadas às leis, né, que a ALERJ pratica, de colocar decretos de que determinado bem é um patrimônio imaterial, e a dança de salão foi um desses casos, né, que a gente foi descobrindo ao longo da pesquisa, como se deu esse processo, e aí ela está nesse meio. Mas a pesquisa ela foi pautada em criar essa memória social em cima da dança de salão a partir dos seus interlocutores, né, a partir dos seus detentores. E aí eu fui atrás de diversos mestres de dança de salão, tanto, vamos botar assim, dos tempos áureos, assim, né, da dança de salão. Fiz entrevista com Carlinhos Jesus, Jaime Arocha, né, não sei se alguém conhece da dança de salão, são nomes que são mais significativos, né, mais famosos. Mas fui também atrás de outras pessoas que são dessa mesma geração e que dentro da dança de salão também tem uma representatividade muito grande, mas não chegaram a ficar tão famosos, né, na mídia. E eu fui atrás de um conceito de trajetória para falar de uma mestre, né, que foi muito importante para a dança de salão, e aí eu até estava ouvindo a fala aqui da Bárbara sobre a mulher, né, esse lugar da mulher que, enfim, vai atrás do que ela se propõe a fazer e não está nem aí, né, se vão achar bom, se vão achar ruim. E aí tem essa mestre, que é a Maria Antonieta, que até no vídeo que foi passado antes, né, da dança de salão, apareceu ela dançando. E eu fui atrás desse conceito para falar sobre ela, que dentro da dança de salão ela teve um papel muito importante, não só, vamos botar assim, de resistência dessa dança, mas de repopularizar essa dança. Pode passar. Então, só para a gente conceituar um pouquinho o que a gente está considerando como dança de salão, a dança de salão é uma dança popular, né? Ela foi construída socialmente entre as pessoas que a praticavam, e no Rio de Janeiro tem registros que ela está há mais de 200 anos sendo praticada, inclusive não só nos salões, né, de uma elite, seriam salões de cassinos, salões da corte, da época europeia, que veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro, mas também nas gafieiras, né, que eram locais de
onde a camada mais popular frequentava, trabalhadores, domésticos, né? E aí a dança de salão seria qualquer dança que seria dançada a dois, né? Onde eu tenho uma pessoa conduzindo e uma outra sendo conduzida. Então é uma dança de troca, de diálogo o tempo todo, né? Por muito tempo a gente também tem muito essa questão do machismo, né? Porque, na verdade, até hoje, hoje isso vem sendo discutido em todos os locais, e aí na dança de salão não é diferente. Então a gente até trocou, né, um pouco esse termo, porque antigamente se falava-se muito em damas e cavalheiros, a dama e o cavalheiro dançando. Hoje a gente usa já o termo condutor ou condutora e conduzido e conduzida, porque, né, esses papéis podem ser executados por pessoas de qualquer gênero. Mas a característica é essa, né, de ter uma pessoa conduzindo e a outra sendo conduzida nessa relação de diálogo. Então ali eu trouxe algumas imagens só para ilustrar um pouquinho de algumas danças, né? Ali na primeira seria um bolero, temos aí a segunda um samba de gafieira, o terceiro é um casal dançando o zouk, que é uma dança mais latina, né? E a última é um rock. Então a dança de salão ela está em diversas esferas, assim, tanto de musicalidade como de corporidade. Existem outras, tá? Eu trouxe só algumas imagens ali. Mas, na verdade, qualquer música que a gente colocar vai ter uma dança que a gente pode dançar junto, né? E a dança de salão está nesse lugar. Pode passar. E aí, eu trouxe ali também algumas imagens mais antigas, né? Do Cassino da Urca e do Circo Voador, que foram lugares, né, que tiveram bailes muito históricos, né, representativos dentro desse movimento. Ali em cima é uma imagem da Orquestra Tabajara tocando no Circo Voador. Então a dança de salão, ela, na década de 60, mais ou menos, que tinha esses lugares onde a classe trabalhadora ia dançar, né, que eram as gafieiras. Esses lugares, eles não eram bem vistos pela alta sociedade por conta disso, né? A partir do movimento estudantil, ali de pessoas, pesquisadores, né, estudantes, que começaram a frequentar esses lugares, que aí houve um movimento daquele lugar ser um lugar mais frequentado, vamos colocar assim. E por volta da década de 70, com a vinda das discotecas para o Rio de Janeiro, essa dança começou a perder força. Porque assim, a dança de salão era uma dança que era natural. Hoje a gente usa esse nome, né? A dança de salão é quase um produto. Né? A gente vai numa academia e paga para aprender a dançar dança de salão. A gente paga para ir no baile e aí todo mundo dança igualzinho, tem aquela codificação, né, e tudo mais. Acabou virando um mercado, né, para esses profissionais, para esses mestres. Mas nessa época não, era normal. A gente ia num clube, a gente me aproprio, que eu também não era dessa época, mas assim, se ia num clube, num salão dançar, as pessoas dançavam juntos, né? Não era uma questão não era um conhecimento tão específico, né? Era natural. E aí, com as discotecas, as pessoas começaram a dançar mais separadas, né? De forma individual, e a dança de salão perdeu muito a sua força enquanto manifestação cultural, né? Popular. E depois, final da década de 80 e início da década de 90, essa dança se repopularizou por conta da lambada, né? Foi um movimento muito importante para a dança de salão. E por conta de uma abertura de novela, da novela Cananga do Japão, que foi com o Jaime Arocha, ele dançou na abertura. E a dança de salão começou a aparecer em diversos
novelas, inclusive, da Estudantina, né? Tinham várias novelas do Manuel Carlos, da Glória Pérez, que sempre colocava a dança de salão em algum lugar de destaque. E a Maria Antonieta, que foi aquela que eu falei antes, estava muito envolvida nesse processo. Tanto antes, né, que ela, na verdade, muito novinha, lá na década de 60, que ela já começou a dar aula, contra a vontade da família, do marido, enfim, mas ela já dava aula nessa época na Academia Moraes, que era uma academia que existia desde, eu não lembro agora a data certinha, mas ela começou a dar aula lá na década de 60. E aí passou por todo esse processo, né, da dança de salão, perdeu um pouco da sua força, e aí ela estava super envolvida nesse momento de levar a dança de salão de novo para um lugar de destaque. E aí quando ela volta para esse lugar de destaque, ela vem com essa coisa, né, da televisão, e o Jaime Arocha foi um dos grandes responsáveis por essa dança se repopularizar no sentido das academias, né? E aí a dança de salão vira, né, um produto vendável, que aí ele, a partir também de influência do balé, né, de outras danças, ele meio desenvolveu uma metodologia para que essa dança pudesse ser ensinada de uma forma mais acadêmica, né? Fez essa codificação de quais seriam os movimentos básicos, estabeleceu também um certo plano de carreira, né, para que as pessoas que tinham interesse em dar aula pudessem aprender essa dança e tivesse bagagem para passar ela, né, para frente. Então a gente tem esse lugar hoje da dança de salão, que é um pouco mais comercial, mas ao mesmo tempo é o que mantém essa dança ainda aí, né? Hoje em dia a gente não tem mais, né? Tem muito pouco, na verdade. Clubes, né, que tem aqueles bailes mais tradicionais, a gente tem algumas escolas de dança no centro que ainda tentam manter essa tradicionalidade, mas a dança de salão é uma dança muito ritualística, assim, né, no meu ver. Que por mais que a pessoa, né, vá lá, faça sua aulinha, aprenda a dançar e vai para o baile, mas tem todo um conhecimento que não está só ali na técnica de você fazer 2 para lá, 2 para cá, vai para frente, vai para trás. Pelo menos os lugares que eu frequentei, né, que eu fui atrás, se passa muito isso, que é uma questão, a roupa que se vai para o baile, né, o sapato, que tem que ser um sapato que é confortável para aquela dança, enfim, tem que ser uma roupa que não incomode, que uma saia que roda, tem que passar o perfume, não sei o que, para dançar. Então tem muito essa característica ainda, né, de ir ao baile de dança de salão é um acontecimento, né, tem todo esse ritual, não é um simples vou ao shopping ali, né, então ela ainda carrega muito dessas características mais tradicionais, apesar de ter sofrido, né, diversas mudanças, né, por conta dessa dinâmica do tempo. Pode. Sim. Aí só volta. Isso. Aí essa daí é a Maria Antonieta, né, que eu falei, que aí na minha pesquisa a gente falou bastante sobre a Maria Antonieta, né, que foi essa figura que foi responsável por essa repopularização no Rio de Janeiro. Mas apesar de tudo indicar que ela é uma pessoa super representativa, né, inclusive eu descobri essa e tem uma cadeira lá que foi agora colocada em nome dela, em homenagem a ela. O Carrinho de Jesus faz parte dessa academia, enfim. Então o nome dela aparece em diversos lugares. O salão da Estudantina tem o nome dela, porque ela dava aula na Estudantina. Só que tem isso, né? Há um apagamento, né, da figura feminina em todas as esferas, eu acho.
E nas entrevistas que eu fiz, uma coisa que foi bem curiosa, que me chamou muita atenção, é que eu perguntava qual o legado que as pessoas achavam, né, que a Maria Antonieta tinha deixado, porque ela faleceu em 2010, se não me engano. E eu tentei equilibrar, né, até por conta, como meu interesse era entender sobre a Maria Antonieta, né, eu tentei equilibrar o número de figuras masculinas e femininas que eu entrevistei, para ter essa perspectiva. E todos os homens que eu entrevistei, eles falavam: ah, não, ela foi muito importante, dançava muito com ela no baile, eu ia e tal. E as mulheres já colocam ela num outro lugar de referência, né, que foram referências para elas. A maioria delas, né, são professoras de dança hoje, e elas citam muito: não, ela foi muito importante porque ela não ligava, ela fazia o papel do condutor e tanto do cavaleiro e da dama. Ela pegava a gente para dançar, e ela brigava com a gente, não sei o quê. Então, assim, elas já têm uma outra referência. Então, para elas foi uma figura que mostrou para elas que era possível elas também ocuparem esse lugar, né, de ensinar outras pessoas e de estarem levando essa cultura para frente e fazendo daquilo algo, né, uma profissão para elas. E aí, para falar um pouquinho da questão do patrimônio, como eu falei antes, né, a dança de salão, ela foi, né, dita como patrimônio a partir de uma lei. Então, até eu trouxe ali, porque eu não vou entrar muito nesse assunto, porque na mesa anterior eles já até falaram bastante, né? Inclusive, na época da pesquisa, foi o Leon que eu fui conversar lá no INEPAC para entender, né, como é que estavam sendo feitos esses mecanismos. E na época ainda nem tinha sido estabelecido, né, essas regras para registro do patrimônio material dentro do INEPAC. Fiquei até feliz hoje de ver que isso já, né, se desenvolveu, que já aconteceram alguns registros em relação a isso. Mas na época, como a dança de salão não é uma... enfim, não existem muitas pesquisas, né, muitos livros com relação a isso, eu fui pegando algumas informações e fui atrás para saber de fato como é que tinha sido feita essa patrimonialização, da onde veio, enfim. E aí essa patrimonialização veio a partir dos próprios detentores, né, que foram profissionais que compunham a PDS, que é a Associação dos Profissionais de Dança de Salão, no Rio de Janeiro. E eles foram atrás do deputado, na época, o Alessandro Molon, que aí eles levaram. Eu fiquei sabendo que houve uma pesquisa, né, um dossiê, mas ninguém tinha acesso a isso. Inclusive, eu fui, na época, perguntar lá na Câmara se alguém tinha esse dossiê. Né, eles falaram que não guardam esses registros. E as pessoas que estavam envolvidas também no processo também não tinham esse material, enfim, uma pena. Mas, né, dentro das conversas que eu tive, falaram que existia uma pesquisa sobre, eles foram atrás para pedir, e foi feita a lei, né? Eu até anotei aqui. Foi em 2010, foi sancionado na época pelo Sérgio Cabral, no dia 22 de setembro de 2010. Que declarava a dança de salão como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, pelo Alessandro Molon, que na época era da Comissão de Cultura da Alerj. E é isso, né, como o Leon falou antes, né, na mesa anterior, isso acaba sendo um problema porque é mais um jogo político do que, de fato, uma política que vai salvaguardar aquilo, que vai garantir algum tipo de preservação para esse bem. E, da mesma forma que foi feita a lei, ficou, né? Nada foi movimentado quanto a isso, a não ser as pessoas dizerem: dança de salão é um patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro. E, bom, e há até um pouco de desinformação mesmo quanto a isso, né? As pessoas não entendem muito como funciona o processo de patrimonialização, e aí se agarram a esse título, mas não sabem se tem algum direito sobre aquilo, se podem correr atrás de algum recurso, alguma coisa para ajudar. E depois disso,
considerando, né, aquele conceito de dança de salão que eu falei para vocês. Em 2021, a gente teve lá no IFAM o registro das matrizes tradicionais do forró, né, que o forró é uma dança de salão, né, bem tradicional no Rio de Janeiro e no Brasil todo. Foi registrado lá no livro das formas de expressão, e o dossiê, né, lá no site do IFAM, ele destaca bem que a patrimonialização é da música, né, do forró, e das suas danças, né, das danças que a compõem. Então, a dança de salão estaria contemplada, né, nesse registro, porque o forró é qualquer tipo, né, baião, shot, chachado, tudo isso tem a dança que compõe essas músicas, e o jeito de dançar é a dois. Não todo mundo dança forró a dois. E, para finalizar só, é uma coisa que está bem incipiente, assim, mas chegou até mim também que eles estão tentando fazer esse levantamento para patrimonializar o samba de gafieira. Eu não tenho muita informação ainda de né, qual órgão público eles estão indo atrás, enfim, mas para trazer o samba de gafieira para esse lugar de patrimônio, porque a patrimonialização das matrizes não contempla, né, contempla só mesmo a música, né, do samba, e essa parte mais relacionada com o samba no pé, né, no carnaval. E aí vamos ver o que vai dar, mas eu acho que é uma manifestação que é muito importante, assim, para o Rio de Janeiro, e que pode ser bem significativo. Então é isso. Obrigada. Aí eu tenho meu contato, se alguém quiser falar comigo. Mariana, para quem gosta de dançar, a Mariana trouxe um chão de memórias aqui, né? Fiquei aqui me lembrando desde bolero, gafieira, a lambada. E aí, o forró, né, que você traz em seguida. Muito bom. Fiquei pensando aqui na tua fala, bom, te agradeço por trazer Maria Antonieta. Tive o privilégio de conhecê-la na Estudantina e vê-la conduzindo, né? Realmente uma mulher assim, que merece ser mais destacada e mais lembrada, trazer ela, né? Não sei se existe algum filme sobre ela, mas acho que ela é uma figura muito importante para a dança, né? Filmes. Se existe... Existe um documentário sobre ela. Ele é curto, mas mostra sobre ela, o dia a dia dela, enfim. Que eu acho que está no YouTube, depois se alguém tiver interesse. Eu não sei se no site do Observatório eu coloquei, eu posso ver depois. Mas, inclusive no portal do Observatório, tem lá a página, né, da Dança de Salão, tem a minha pesquisa e tem alguns materiais, um podcast que a gente fez durante a pandemia, porque na verdade eu trabalho com o sobrinho da Maria Antonieta. E aí eu consegui bastante material, né, sobre ela através dele também. E aí esse podcast eu fazia com ele e o filho dele. E aí tem lá uma entrevista com o Carlos Jesus, outros profissionais, tanto mais atuais, né, mais contemporâneos, como mais antigos. Então tem material lá bem interessante também para quem se interessar. Não, e de mulher, o que aparece é a Maria Antonieta, não aparecem outras. Curioso, né? Esse apagamento. Você trouxe uma questão que eu acho muito importante, e aí para passar a palavra também para do Chami, que é a importância da codificação, né? De criar metodologias, porque muitas as pessoas não têm noção de como é criada uma metodologia dentro dessas tradições, dentro desses espaços, desses terreiros, desses grupos, desses coletivos. Tem uma metodologia ali sendo criada do movimento, do passo, do gesto, né? E isso não é valorizado, não é visto, né? Cria-se nomes, nomenclaturas para isso tudo. Então, como isso é importante para esse mundo do corpo, né? Da dança, que enfim, estou trazendo para esse lugar,
porque é de onde eu venho. Agradeço muito a Regina Abreu, porque essa é a troca, né? Eu venho lá das artes cênicas e aí estou aqui na memória social e já quero vocês duas para virem trazer essas referências desses corpos dentro lá das artes cênicas, porque inclusive tem uma aluna passista, tem uma aluna que trabalha com dança de salão. Então, como é importante essa troca, né, dentro dessa pluriversidade, trazendo também Nego Bispo aqui. Então, parabéns pelas pesquisas, que elas tenham continuidade, porque isso é um movimento de resistência, não pode parar. Passa a palavra, não pode parar, é isso, é circular, né? Então, eu passo aqui a palavra à minha parceira, Cristiane Chami. Agradeço muito de estar aqui. Obrigada, Regina, né? Porque assim, é um prazer estar aqui com os parceiros do Observatório, né? Que é tão poderoso. Realmente, a gente acho que emocionou todo mundo aqui, né? E está crescendo, né? Está crescendo cada vez mais. Agora tem o cerco, tem a dança de salão, está muitos movimentos novos e é poderoso e é importantíssimo, né? Justamente porque permite muitas trocas, né? Tanto com o pessoal do IFAM, que você agora, né, é membro também, né, do Conselho, então você tem muita proximidade, tanto com esse lado como o outro. Então eu quero muito agradecer por poder participar do movimento do Observatório junto com vocês, estar aqui hoje, né, com essas meninas poderosas que chamam muito justamente essa questão do lugar, né, do corpo da mulher. E é interessante quando a gente vê, eu convidei, né, no seminário que eu organizo, né, da Rede, na qual vocês também muitos daqui participam, né, de pesquisa dos patrimônios imateriais na América Latina. Eu convidei ultimamente uma pesquisadora que chama Maika Gugolati e que justamente fala do Carnaval de Tobago e Trindade. E ela lá, um dos pontos da tese dela foi mostrar como, na verdade, essas mulheres eram empoderadas e que elas representavam, né, uma pessoa que era uma pessoa escravizada, mas que tinha se empoderado desse personagem e que justamente não tinha mais nada a ver com isso. E que uma das dificuldades, assim, nada a ver com isso no sentido de ser umas pessoas submissas, né, que elas tinham liberdade com o corpo, que elas eram dona, né, do corpo e que não se podiam mexer com elas. E que os códigos eram muito precisos e que quem era de Tobago e Trindade entendia muito dos códigos que não era para chegar perto. E que por mais que a dança fosse muito sensual, porque ali podia ser muito sensual, naquelas que chamam de Janek, né, as pessoas não podiam tocar. E que tinha um problema muito grande com o pessoal da diáspora, né, de Tobago e Trindade, que justamente já tinham esquecido um pouco os códigos, né, filhos criados em Nova York, não sei aonde, e que achavam que aquilo eram mulheres fáceis que podiam pegar, né, do jeito que quisesse. E ela justamente foi mostrando tanto os códigos, né, que é antropóloga, mas é performance também e tal, e ela foi mostrando justamente o quanto que tem códigos culturais que mostram que, na verdade, não se pode mexer. E eu achei super interessante, porque no que você está falando, as passistas, né, para começar a ter o trabalho, elas sofrem muito assédio, por dentro também, né? Então não tem muito esse respeito que teria, pelo que, né, a pesquisadora Maika falou, que teria um pouco lá, pelo menos pelo pessoal ativo, digamos, né, Tobago e Trindade, tem uns limites muito claros, por mais que você pareça que é paqueira, parece aquilo, mas não é. Né? Então, eu achei interessante essa diferenciação, né, de não ter respeitado isso. A questão do racismo, né, transpassa muito ali, tanto, né, para essas mulheres de Tobago e Trindade, como aqui no Rio de Janeiro. Por que se tem uma visão de que essa mulher justamente não teria cabeça, não teria, né, seria submissa, seria porque né? Primeiro tem muito a ver isso com qualquer mulher, né? Como você bem explicou, né? Na dança de salão também, mas que essa questão do racismo acho que perpassa muito fortemente, né? Essa falta de respeito também, né? E essa questão do racismo, na verdade, ele é muito interessante quando a gente vai pensando os diferentes níveis de patrimonialização, porque justamente
você vai ter, dentro desses efeitos de patrimonialização, umas leis federais que elas são feitas por pessoas que justamente querem ter uma sociedade diferente, né? Por exemplo, no caso do samba de roda, foi feita essa né, patrimonialização do samba de roda por leis federais, não sei o quê, e o município de Santo Amaro não quer saber dessas questões, não tem respeito nenhum dos sambadores, não quer deixar a casa do samba pertencer aos sambadores, cria um monte de empecilhos, tanto é que a casa está de novo caindo aos pedaços. Por quê? Porque são pessoas do município de Santo Amaro, brancas, que querem deter o poder daquele lugar e não querem dar apoio nenhum a esses sambadores. Aí vai para o nível do IFAM, de Salvador, que também tinha, numa época, de uns anos atrás, uma pessoa que também não queria dar valor ao patrimônio material, não sou do samba de roda, mas em geral só dava valor ao patrimônio material, e vai, assim, muitas vezes um embate, né, entre uma boa vontade, digamos, federal e uma situação no lugar assim, dos gestores dos patrimônios em termos locais, que às vezes não querem entrar nessa mesma lógica, que é política, que é estrutural, que é, assim, como bem os predecessores, né, explicaram aqui. Então, acho que é uma questão assim, muito central na questão da patrimonialização, que é essa formação, né, como vocês bem fizeram essas cartilhas para os professores, mas quem tem que fazer essas cartilhas também para os gestores, né, de cultura, dos patrimônios. Eu trabalho muito em Alagoas, muito na Bahia, e a gente percebe, né, conversando com os gestores, que muitas vezes eles não têm nem necessariamente má vontade, né, como foi o caso de Santo Amaro, mas eles têm boa vontade, mas não têm muita formação. Então, acho que ali a gente organizou um seminário também na Bahia em setembro, né, sobre o tema do patrimônio material afro-indígena, e justamente era um dos problemas levantados, né, pelos detentores, que era essa questão do problema de por exemplo, uma pessoa que estava lá, uma baiana do Carajé, explicando assim, a dificuldade que elas tinham, né, junto com os vários municípios, mesmo dentro da Bahia, para conseguir o apoio, né, dos municípios, nem que seja para ter um lugar, uma praça, né, para as baianas da Carajé. Então, era um pouquinho isso que eu queria colocar. A questão da dança de salão, eu achei muito interessante você explicar um pouco mais, que realmente eu associava mais o samba da gafieira, né, de gafieira. Eu não sabia que andava nesse mundo de danças tão grandes, assim, também o rock and roll, por exemplo. Não imaginava, para mim era mais uma coisa assim. Então, é muito rico. E é isso, assim, achar que essa questão do corpo, né, do corpo como um vetor, né, como um lugar de celebração. E como que essas danças, na verdade, elas são um local de transe, né, um lugar de um prazer que a dança leva em lugares muito especiais, assim, né? Tanto é que na França, por exemplo, a gente na Europa em geral, né, a gente teve a proibição da dança. Inicialmente se tinha danças em rodas dentro das igrejas, aí a igreja proibiu porque estava dando efeitos colaterais, digamos. Então, tirou a dança de dentro da igreja, depois colocou na frente da igreja e depois tirou a dança, simplesmente. Então, a gente, na França, também fomos colonizados, digamos, né? Porque também lá tinha muitas danças em rodas, também tinha, né, essas questões muito artísticas muito fortes. Então, é interessante também você justamente colocar aqui essa questão das discotecas, né, que é uma coisa que veio de fora, introduzir uma questão de você poder dançar sozinho, que é interessante também, mas o dançar sozinho é uma outra forma, né, de ver a dança e de ver o mundo, né, e é uma outra colocação. E, enfim, tinha uma última colocação que eu achei interessante sobre o que a Juliana sobressaltou e que vocês duas falaram, de como que se aprende, né? Então, a gente muitas vezes acha que, por exemplo, dentro do candomblé, a gente pensa que tem que ter uma coisa muito... que não se fala muito, né, de como que se aprende.
se você aprende na hora que você está fazendo, que você está fazendo realmente o momento que você está fazendo a sua iniciação, ou se você está aprendendo no dia a dia, né, nas danças e tal. E eu lembro muito de pouco tempo atrás, eu estava no terreiro e a Mãe Santo pediu para os músicos pararem de tocar, porque estava todo mundo entrando em estado modificado de consciência e ela queria ensaiar. Ela falou, não quero ensaiar. Essas meninas acabaram de fazer a cabeça, tá? E está todo mundo precisando ensaiar. Vamos parar de fazer esse batuque forte demais, porque eu não posso trabalhar com essas meninas para ensaiar. Então, é interessante, porque ela usou a palavra ensaiar, né? Então, claro que tudo isso é muito complexo e é muito, né, entra em categorias de outros seres e outras invisibilidades e tal, né? Claro que não é só um nem outro, mas é interessante dizer que essas escolas se encontram, né, em muitos momentos e em muitos lugares. E isso é interessante também, para saber que tem a escolinha, né, a escola de samba também, que as meninas querem ser, né, passistas. Então tem escola, tem a escola dentro, né? Tem escola dentro da escola, não é tudo começo de pequeno. Vou procurar para minha filha. Agradeço demais a escuta e é isso. Assim, não tinha tantas perguntas, mas eu parabéns pelas pesquisas, porque eu realmente fiquei impressionada assim, dessas questões assim, das mulheres, né, empoderadas. E que isso que tem que ser colocado na frente. E que é isso, o corpo é meu. Bom, então acho que agora é o momento de abrir essa roda, né? Já tem 3 braços aí. Então vamos primeiro a hora, só as 3 perguntas, então, porque a gente já está, na verdade, já são 1h30. Até que a mesa foi, né? A gente foi bem no tempo, nem precisa. Mas eu passo então a palavra, vamos primeiro a mulher, que levantou o primeiro braço. Depois foi... Hã? O braço já estava quase levantando antes de você falar. Ela, eu. É que isso não tem. Ela, eu. Isso, ela, Paulo. Gente, boa tarde. Boa tarde. Bárbara, eu já quero ser sua amiga. Seremos. Eu estou fazendo mestrado, né? Esse ano é o ano que eu vou. Ano passado foram as disciplinas, esse ano é a escrita. E o meu mestrado em Memória Social vai falar justamente de escola de samba. Eu sou ritmista de escola de samba, além de assistente social e fonoaudióloga. E como fonoaudióloga apaixonada por voz, nesse lugar da ritmista, dentro da bateria da escola de samba, onde muitas vezes sou a única mulher na cozinha, né? Eu toquei em algumas escolas, mas na Unidos da Tijuca, por exemplo, onde eu toco agora, eu sou a única mulher tocando repique. Então, eu tenho sempre, como assistente social, essa visão e como forma esse ouvido que não escuta nesse microfone principal o protagonismo da voz feminina. Então, se a gente for olhar a história do carnaval, que no mestrado não dá para falar de tudo, tem que fazer um recorte, né? A gente teve ali a participação de Elza Soares, de Marlene e algumas cantoras que já eram estrelas, mas nunca fizeram assim uma carreira como Neguinho da Beija-Flor, como Ito Melodia e tantos outros, né? E aí, fazendo esse recorte dos 40 anos de Sambódromo, a gente encontra apenas 3 mulheres que estiveram à frente desse microfone principal das escolas de samba, anunciando esse samba enredo, né? A Grazi Brasil, a Larissa Luz e a Vicky Tavares. Vicky Tavares ela divide o microfone com o pai dela, o Vampiro. Então, é sobre isso, é sobre a presença da ausência dessas vozes, né? Essa voz que não fica para a memória do carnaval, que não fica para a memória social desse movimento cultural tão forte, né, que é o carnaval. E aí, tudo que você vai falando, eu queria acrescentar um dado, que aí é da minha visão de dentro da bateria, né? Não tem mestre dentro do grupo especial. Aliás, eu acho que no Rio de Janeiro, em São Paulo tem, mas aqui no Rio não tem nenhuma mestra de bateria. E dentro
das 12 escolas de samba do grupo especial, onde cada uma tem uma média de 10 diretores, então são 12 escolas, vamos botar uma média aí de 120 diretores, temos apenas 7 diretoras, 7 mulheres. Então, não é uma coincidência, né? Quando se fala da presidenta da escola de samba, só tem a Cátia Drummond e a Ieda Mangueira também, que faltou o nome. E aí essa voz, que é uma coisa que, essa ausência dessa voz no livro, você vai consultar o julgamento, não tem nenhuma especificidade sobre isso. E aí, por que eu faço esse recorte do sambódromo? Porque ali tem amplificação sonora. Então já não justifica mais que precisa ser uma pessoa grande, com uma caixa torácica enorme, para poder falar alto. Não precisa mais, porque o microfone tem. Uns até gritam até demais, desnecessariamente, cá entre nós. Assim. Então, a minha pergunta para você é exatamente se você, dentro da pesquisa, inclusive, eu estou agora fazendo esse esqueleto dos capítulos, né, e tal, inclusive eu estava falando exatamente desses números, né, da presidente, que só tem 2, e esse lugar da mulher, onde ela está ali presente, mas ela está num espaço delimitado, da ala das baianas, onde são as tias, as mães, aquela figura da matriarca, que está ali, mas que ela não sai dali, então é sempre um espaço assegurado, mas cercado, onde você não pode transpor ele, né? As fascistas, da mesma forma, elas estão ali meio que confinadas naquele espaço. Né? As rainhas de bateria, como eu toco na Twitch, eu tocava, né? Que agora, com o mestrado, eu tinha que fazer opção por dá para ensaiar em 3 escolas. Então, eu tocava no Paris do Tuiuti, justamente nesse momento onde a rainha da bateria foi aclamada pela rede social, e aí a Maiara passou a ser a rainha de bateria quando ela vinha de princesa do lado de uma empresária paulista. E ela agora, que veio de comunidade e tudo, ela consegue ocupar esse posto brilhantemente. Então, esse é um capítulo que a gente podia estudar junto, amor, porque é outra coisa, dá um artigo. Então é isso, é esse papel, esse lugar, que ele é assegurado, mas ao mesmo tempo ele é cercado. O que me remete ao glass ceiling, que é a teoria do teto de vidro, né, onde o feminismo vem tocando nisso, né, da Mary Gould, que você tem toda a condição, mas você não consegue ultrapassar esse teto. É como uma barreira invisível que dentro da própria escola de samba, que é uma estrutura que nasce dentro da casa de uma mulher, que, né, dá assim, quintal de Tia Seara, mas nem nesse lugar você consegue transpor essas barreiras. Né? Então, é sobre esse lugar fechado que eu queria seguir. Assim, ela não é invisibilizada, mas ao mesmo tempo ela é, digamos, não sei se eu posso usar a palavra confinada naquele espaço. É isso. Obrigada. Eu falo como mais velho. Eu queria apresentar, eu sou o professor Jair Martins de Miranda, aqui da Unirio, de certa forma pesquisa sobre samba também. E na verdade, eu tenho uma questão, experiências interessantes, que minha tese foi sobre a mundialização do samba. Né? Eu fui para vários lugares ver como é que essa expansão, essa globalização acontecia. Uma das coisas que mais me impressionou foi a assimilação da cultura das passistas do mundo pelas mulheres. Eu fiquei muito impressionado, por exemplo, quando eu estava lá em Portugal, lá no Mega Samba, que é um festival que tem lá uma cidade, e o Carlinho Salgueiro fazendo um workshop de dança, dança do pé para as mulheres, né? Tinham mais ou menos umas 300 mulheres à frente, assim, ele fez isso na rua, né? E elas totalmente entusiasmadas com aquilo. E eu fiquei assim, impressionado, como é que pode isso? E realmente essa cultura que foi passada, naturalmente, como é Portugal, tinha muitas mulheres lá, passistas
da Europa, né? Mas também me impressionou muito no Japão. As passistas no Japão, elas disputam assim, impressionantemente espaço nas escolas de samba. Sabe que o desfile nas escolas de samba no Japão, em Asakusa, que reúne mais ou menos umas 20 escolas de samba, que se chamam de escolas de samba, mas são assim, quase que 300 pessoas na escola. Mas esse espaço das mulheres é super disputado e também mudou uma cultura, porque elas não tinham essa cultura de se expor, de biquíni, aquelas coisas assim. Então, foi em Helsinki a mesma coisa, ou seja, uma colocação muito impressionante. Então, eu acho que merece um capítulo essa questão da gente pensar como é que... na verdade, por exemplo, em Helsinki é um lugar muito frio, né? E as mulheres se expõem de uma forma que não tem nenhum preconceito com relação de corpo, são pessoas mais obesas, menos obesas. Essa questão da estética não funciona para elas, como a maioria das vezes não acontece na Europa, né? Então, eu acho que isso é um capítulo à parte. Eu acho que a gente devia pensar como essa expansão se aconteceu e como é que essa assimilação foi feita pelo empoderamento das mulheres brasileiras, das passistas brasileiras, que elas estão copiando justamente o que nós ensinamos para elas, né? Outra questão, e aí mais voltada para a questão da dança de salão, e como um velhinho aqui também, eu sou de Oswaldo Cruz, e meu pai dançava muito na gafieira Cedo Feita. A Feira Cedo Feita foi um sucesso nos anos 40, 50 no subúrbio. E mostra um movimento que também a gente ainda não se aprofundou muito. Que é essa, você até citou ele e tudo, mas essa gafieira que acontece no subúrbio, antes desse movimento na Zona Sul, Antonieta eu conheci também, já dancei com a Antonieta na estudantina, mas ele vem num outro momento, a partir dos anos 70, 80, que começa essa repopularização, como você falou. Mas ela já era popular no subúrbio. Pixinguinha tocava no Cedo Feita, existia, eu participei de eventos em Irajá, tinha o IAPI de Itapenha, tinha a Vera Cruz lá de abolição, ou seja, já tinha um movimento muito grande no subúrbio dessa dança de salão, entende? Que eu acho que ficou esquecida de alguma forma e não foi ainda bem aprofundada, bem tratada, né? Eu acho que também é um capítulo para a gente trabalhar, é uma sugestão, né? E, por fim, eu queria parabenizar a mesa, especialmente a professora Regina, pelo observatório, que eu tenho observado bem o observatório, mas não tenho estado presente, mas eu queria parabenizar a todos por isso. Um abraço. Vou ser breve, me espalhou um pouco na fala de novo. Primeiro, parabenizar a mesa, né? Gostei. Tem um aluno meu que hoje é jornalista, o Wallace Grandic, ele dançou com o Jaime Arouxa. E começou a partir da aprendizagem na capoeira lá na comunidade do Cantagalo, em Niterói, que é uma favela que eu nem consigo entrar hoje, infelizmente, né? Só para registrar na fala, eu peguei aqui um filme, Antonieta, 1997, Silvio Tendler, né? Estou com o link aqui, depois vou mandar para a Ilha. E aí, queria só falar para vocês e para você, né? Quando você traz a questão do samba de roda, vou falar o que eu tenho feito para a capoeira. O artigo 16 diz que é dever do Estado e da sociedade a proteção do patrimônio cultural brasileiro, o artigo da Constituição. Esse Estado é com E maiúsculo, né? Geralmente a gente cobra do IFAM, ou aqui no Rio de Janeiro do INEPAC, ou você que está falando que está lá na Bahia, o IPAC, né? A proteção desse patrimônio. Tem que começar a acionar o Ministério por conta prefeitos, entendeu? Porque isso é um direito constitucional, a proteção do patrimônio. E aí eu tenho feito isso com a capoeira, né? Então, se eu sinto que o patrimônio da capoeira é violado, eu estou acionando o Ministério Público. Eu não quero nem saber o que vai dar, mas eu já começo incomodando, porque a gente fica muito no paternalismo, nessa relação muito paternalista, quando, né, vou dar um exemplo aqui. Morreram 22 mestres de capoeira, a gente nunca viu uma nota nenhuma aqui no Rio de Janeiro, nem de nenhuma instituição. Mas Deus me livre, né? Caiu o teto da igreja na Bahia, apareceu dinheiro, apareceu um monte de coisa, né? Então, porque isso tem uma hegemonia também de forças políticas que a gente sabe, né? Uma outra questão que você traz é da Baiana, né? Eu sou amigo da Rita, como eu sou da Giovanice aqui, de tantas outras, né? E a Rosa Perdigão vai estar aqui também. E assim, a gente, na Bahia, eu acompanho esse processo todo. O Frejão Fradinho está no domínio da igreja, da galera da neopentecostal, né? Salvador tem que fazer uma legislação para proteger
a baiana do acarajé, só pode trabalhar se você usar a roupa da baiana, eles queriam usar a roupa da igreja. Então são vários ataques, né? O advento agora, quando o presidente Lula lá reconhece a cultura gospel como cultura, e nós na Conferência Nacional de Cultura derrubamos isso, né? Agora está aí, divulgando aí um vídeo aí de uma igreja neopentecostal aqui do Rio de Janeiro, com a maior escola de samba, né? Tem a ver com o que a gente está discutindo aqui, dentro de uma igreja, né? Em Brasília, na capoeira, um camarada que tem um trabalho que chama de capoeira gospel levou agora R$1,5 milhão e o mestre não consegue ganhar R$1, né? Então, assim, a gente precisa ter, eu acho que o observatório tem tido um papel fundamental nesse processo, né? Que é de trazer a proteção e a visão desses pesquisadores e pesquisadoras na proteção desses patrimônios culturais, né? Talvez a gente precise, professora Regina, né? Buscar alguém do direito, não eu, que né? Eu sou do direito, mas não quero ser eu nesse processo, né? Para a gente discutir, de repente trazer o Humberto Cunha Filho para uma mesa aqui, que é um camarada considerado um dos papas dos direitos culturais, a gente começar a trazer essa informação mais fundamentada para nossas comunidades, né? Porque a gente sofre muito ataque o tempo todo, né? E a gente desconhece muita coisa que está, às vezes, na proteção da lei. A lei só funciona quando a gente provoca o processo, né? Então, assim, fica como uma reflexão e parabéns pela mesa, parabéns pela iniciativa do Observatório. Obrigado. Bem apertada, e mais do que perguntas, acho que todos trouxeram contribuições, né? A próxima mesa seria às 2h, faltam 13 minutos para as 2h, então eu proponho, e a Regina Abreu falou aqui para mim que a próxima mesa então começa 2h30, para que a gente possa se alimentar, comer, se nutrir, conseguir sustentar o nosso corpo aqui, senão não dá. E aí eu proponho o seguinte, que vocês façam uma consideração final, trazendo também essas contribuições todas desde a do Xami. Eu sei que não é fácil, porque são muitas questões, mas o que tiver mais forte na memória de vocês aqui agora. E agradecer, né, por essa mesa, que venham muitos outros encontros desse, né, e celebrar que é fundamental, que a gente não esqueça que a gente está aqui, que é preciso celebrar. Não só, até a pesquisa tem que ser celebração. Eu vou ser breve, porque eu sei que está montando todos na correria. Vou responder, desculpa, eu não guardei seu nome. Mônica, já somos amigas, tá bom? Vou te dar meu contato. Eu acho que você está coberta de razão em ter essa visão sobre o processo dentro das escolas de samba. Somos permitidas, mas desde que você esteja enquadrado em algum cantinho. Acho que isso é uma discussão que precisa ser continuada, aprofundada e cada vez mais com visibilidade sobre isso. Porque, às vezes, me parece que estão nos colocando ali, tá bom, colocaram uma diretora do carnaval porque está pegando bem na foto agora. Né? Essa discussão está pegando bem. E mulher no microfone, imagina, é um empoderamento absurdo. Mas a resposta que eu sempre tenho é, mas vocês fazem apoio, estão todas cercadas ali, cercando o principal intérprete. Né? Não é o lugar que queremos. Né? Sempre quisemos estar à frente. Né? Aquele discurso por trás do grande homem. Os intérpretes são homens, mas o apoio é sempre feminino. Eu não quero só apoio, eu quero chegar a algum lugar. O protagonismo é nosso também, tanto que já tivemos Elza Soares, nos anos 70, como intérprete da Mocidade Independente de Padre Miguel. Então, por que perdemos isso, esse espaço? Está aí, na raiz da discussão é o machismo. Então, você está coberta de razão em ver que há um cerceamento, sim. Estão aqui, mas desde que eu diga onde vocês vão ficar. Né? Professor, eu concordo super. Eu viajei, fui fazer um intercâmbio na França. Estou eu em Nîmes, uma cidade pequena, e está uma escola de samba, eu escutei um barulho, eu falei, o que é isso? Né? O samba, o nosso samba, alguém veio para cá, era um francês, veio para cá, aprendeu na Viradouro, foi para lá e montou uma escola lá. Então, assim, todo esse empoderamento, o senhor já me responde, nós não conseguimos ver. A nossa sociedade não vê. As sociedades externas veem esse empoderamento. E nós ainda temos que nos justificar. A mulherada que está lá sambando ainda tem que se justificar.
ainda tem que falar, olha, não é bem isso, meu corpo está aqui, não é para você chegar e, né, ele não está disposto para você, ele não está ao seu dispor, ele é meu e é meu neste lugar aqui. As mulheres ainda que sambam ainda têm que se explicar. Então, assim, para mim já responde. Lá fora nos veem como empoderados, como uma cultura, uma manifestação incrível. As mulheres estrangeiras ficam loucas quando veem alguém sambando no pé, um domínio do samba no pé. Eu quero saber também. E aqui há enfim, é que eu concordo com você que é o racismo entranhado nessas visões. Não é só hierarquização de cultura, o samba ainda é visto, por mais que tenha chegado onde chegou, ainda é visto, o samba de escola de samba, e ainda tem a questão do racismo entranhado. Então, acho que essa é a nossa sociedade que não consegue ver esse empoderamento. Essas escolas de samba lá de fora, agora estão trazendo as passistas de lá para cá, elas vêm desfilar todo ano. O seu Pedro faz sapato especial e manda para fora. E uma outra coisa, só para fechar, eu vi isso num ateliê. Eu fui num ateliê que faz roupa só para passista. O cara falou para mim, olha, eu vendo mais para fora do que para dentro. Ele manda para a França, todos os anos, numa caixa, sabe o esplendor da passista? Ele criou uma técnica, ele fecha o esplendor, manda numa caixa para a França, porque as mulheres que se apresentam lá querem usar. Então, quando eu falei, gente, você vende quanto? Ele falou, eu vendo muito. Eu passo o ano inteiro trabalhando, vendendo, e o seu Pedro também, vendendo sapato para o Japão. Ele, graças a Deus, ele sobrevive não só com sapatos vendidos aqui para as escolas, para as passistas que podem pagar, mas ele vende muito mais para fora. Então, é o reconhecimento que a gente, né, não consegue ter. Queria muito agradecer mais uma vez a Regina, poder falar disso, poder falar de carnaval. Eu sou extremamente apaixonada por escola de samba. Eu desfilo na mocidade, sei lá, não vou falar para não contar a minha idade. E tenho muitos conflitos, porque quando você começa a olhar a escola de samba por dentro, você vai ficando triste com algumas relações. Por mais que tenha prazer, empoderamento, mas tem as outras questões também. Eu fui participar de um debate outro dia, e eu fui falar mal da harmonia da minha escola, eu estou sendo perseguida até hoje com ameaça. Então, virou um campo, nunca foi um campo fácil, mas virou um campo minado porque estamos num momento de futebolização do carnaval. Né? O torcedor de uma escola se acha no direito de brigar com o torcedor de outra escola, e coisa que no samba nunca foi assim. Né? Eu frequento escola de samba, qualquer escola de samba. Sou mocidade, mas vou a qualquer escola de samba porque eu amo samba. E de uns tempos para cá isso acho que é um ponto para a gente observar, porque está virando algo muito complicado, de torcida daqui brigando com torcida daqui, e as ameaças por redes sociais são muito fáceis de serem feitas. Então é algo para a gente ficar. É uma manifestação que precisa chegar a esse patamar? Não, nunca foi. Então temos que olhar em que momento a gente está perdendo aí a mão por conta todas essas criando, né, regras e mais regras, e uma liga que tem quem que cria a regra da liga, são as escolas, os dirigentes, está um pouco complexo isso. Agora, isso é presente das regras em tudo quanto é tradição. É impressionante. Eu passei o carnaval em Pernambuco há 2 anos, eu venho participando de dentro, né, de grupos, e tudo é disputa, tudo é regra. Então isso não está sendo só aqui no Carnaval do Rio, só para abrir o universo. Primeiro queria agradecer, né, aqui pelo espaço, a Regina, o Observatório. Para te responder, eu peço até desculpa por não ter mencionado os bailes do subúrbio, né, que são realmente super importantes, mas eles foram contemplados na minha pesquisa, né, na dissertação. Nessa contextualização, a gente fez um mapeamento, colocou um mapa, né, da localização, citou todos os clubes, né, além das gafieiras. Mas eu acho que é muito importante esse aprofundamento, né, porque realmente são lugares que ainda não carregam muito os poucos lugares que ainda tem, né, carregam muito essa bagagem mais tradicional, né, de como era feito ainda. Né, baile com banda, aquela coisa mais
mais tradicional. Agradecer também ao colega que achou o nome do documentário, desse documentário que eu estava falando. Eu acho que ele não tem disponibilizado, se tem, acho que fui eu que coloquei na site, mas eu tenho ele, depois se for o caso eu posso passar para você. Então é isso, não vou me estender muito, né? Agradecer mais uma vez a todos, a Juliana, a Bárbara por ter dividido aqui comigo a mesa, a Cris também, a Regina mais uma vez, ao Observatório, a todos vocês aqui pela atenção.